Vocês viram que a gente veio combinandinho hoje? E a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente tava saindo de casa, eu olhei pra roupa dela, ela olhou pra minha. Mas tudo fala. Quanto mais, né, dentro de um casamento, quanto mais tempo a gente está junto, mais a gente vai se parecendo com o outro, não é verdade? A gente vai falando da mesma forma, às vezes vestindo parecido. Obrigado, meu amor. E não é diferente na sua vida com Deus. Quanto mais perto você está do seu Jesus, quanto mais intimidade você tem com Ele, mais parecido você vai ficando com Ele. Então você vai caminhando em intimidade com Jesus, daqui a pouco você está usando o mesmo tênis que Ele, e andando pelos mesmos lugares que Ele. Daqui a pouco você está usando as mesmas vestes, tomando a mesma forma, falando as mesmas expressões, usando as mesmas palavras. Então tudo fala nesse tempo. Eu vi a gente vestido dessa forma. Eu queria te dizer, o Senhor te convida a um tempo de maior intimidade com Ele, e assim cada vez mais você vai se parecer com o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo dia de primícias. Quantos já foram abençoados demais ontem aqui? Glória a Deus. Segundo dia. E se você é assim como eu também, já voltou ao seu trabalho regular, dou glória a Deus porque você está aqui, né? Logo nesse dia 2, início do ano, você está aqui na casa do Senhor, escolhendo a melhor parte, escolhendo a boa parte. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Obrigado, Tavião. Deuteronômio 30, vamos ler apenas os versículos 19 e 20. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite de primícias, Pai. Nós estamos aqui no segundo dia do ano de 2026, e nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. E nós estamos nesse lugar, Pai, nós queremos ter mais intimidade contigo, Pai. Nós estamos aqui para tratar de um assunto tão importante, Pai, falando de prioridades, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações. Em nome de Jesus, eu declaro cancelado todo espírito de distração, tudo aquilo que venha tentar roubar a atenção que deve ser dada somente a Jesus Cristo nesse momento. Que os corações estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos, que o Senhor ministre a tua doce voz aos nossos ouvidos, Pai. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Fala profundamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, tema dessa noite: estabelecendo prioridades. É um tema maravilhoso. Quando o pastor fez a distribuição aqui dos temas, né, das primícias, desde que eu vi esse tema, que eu estaria responsável por ele, fui meditar no Senhor, para entender aquilo que o Senhor desejaria falar conosco, primeiramente comigo e também com toda a sua igreja. E meditando, e o Senhor deixou algo muito claro, desde quando eu comecei a buscá-lo, sobre o que trazer, sobre o que ministrar aos nossos corações. E talvez você saia um pouco frustrado daqui essa noite, porque eu não vou te passar uma relação de itens, siga isso, isso e isso, e você vai ter um ano de 2026 abençoado. E essas são as prioridades que você deve adotar. Não foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, mas sim trazer uma responsabilidade para filhos maduros.
Porque o Pai, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu intelecto, Ele nos deu inteligência para tomarmos decisões. Então, quantas vezes nós não vemos irmãos, irmãs, que às vezes se omitem da tomada de decisão? Assim como nós cantamos, né, agora há pouco, o povo de Israel poderia ter tido um encontro com Deus que estava numa montanha fumegando, e poderia ser um encontro precioso, mas eles ficaram com medo, e eles falaram: não, Moisés, vai lá e seja o nosso representante, porque muitos tiveram medo de morrer, medo da morte. Mas nós não somos aqueles que têm medo, nós somos aqueles que querem ter intimidade com o nosso Deus. Então essa é uma palavra para filhos maduros, onde você não vai ter uma listinha aí do que fazer, do que executar, mas sim um norte, para como você, em graça, em sabedoria, vindo do alto céu, estabelecer as prioridades para a sua vida. Então é uma noite de responsabilidade para mim e para você. E para a gente começar essa palavra, fui pesquisar, sempre gosto de entender um pouco a definição das palavras, né? E fui buscar as definições da palavra prioridade, ou o que vem a ser prioridade. Encontrei aqui duas definições muito, muito interessantes. Prioridade: condição ou estado de primeiro, ou aquilo que tem preferência. É aquilo que antecede no tempo e na ordem aos demais. Então, prioridade, na verdade, é um método de seleção, um método de organização. Prioridade, ela em si, ela não estabelece nada. A prioridade, ela vai dizer algo que tem antecedência no tempo e na ordem aos demais. É aquilo que é colocado como preferencial, em estado de primeiro. Então, normalmente nós falamos muito sobre prioridades, e nós vemos e temos a seleção das prioridades em diversas áreas da nossa vida. Prioridade, ela vai estar ligada na nossa vida com relação a escolhas e comportamentos. Repita comigo: escolhas e comportamentos. A prioridade, ela vai ser estabelecida em cima de escolhas e comportamentos da nossa vida. Então, por exemplo, né, você pode listar aí, estabelecer quais são as prioridades da sua alimentação. Você pode escolher que, não, esse ano, 2026, eu vou reduzir o sódio, eu vou reduzir a gordura, vou reduzir o açúcar, porque eu vou priorizar alimentos que têm mais fibra, vou priorizar alimentos menos calóricos. Eu coloco esses alimentos à frente dos demais, na ordem e na sequência. Prioridade, nós podemos falar de quais são as minhas prioridades no meu comportamento, no meu ambiente de trabalho. Então nós estamos falando sobre prioridades de comportamento. Puxa, no meu ambiente de trabalho, prioridade para mim é estar lá no horário, fazer aquilo que é combinado, ter uma postura ética diante dos pares, ou diante dos chefes ou dos subordinados, andar em verdade, cumprir um horário. São prioridades. Nós vemos prioridade também, muito claro, prioridades no trânsito, né? As leis de trânsito, elas são estabelecidas, elas têm ali as suas prioridades. Então você chega em uma via principal, aqueles carros que estão na principal, eles têm prioridade, eles estão à sua frente, na ordem e no tempo. E nós vamos priorizar, estabelecer prioridades para diversos itens na nossa vida, mas sempre sobre escolhas e comportamentos. E essa noite nós vamos estar falando de uma forma geral, porque é um tema amplo, mas vamos tentar fechar um pouquinho. Então, quando a gente fala aqui estabelecendo prioridades, nós estamos falando de prioridades de vida. E o que vem a ser prioridade de vida, ou do modo de viver? Conjunto de valores, objetivos e áreas que uma pessoa considera mais importante e logo tem preferência no tempo e na ordem aos demais.
conjunto de valores e objetivos e áreas que uma pessoa considera mais importante na sua vida. Na sua vida. E tudo aquilo que a gente prioriza, sempre que a gente fala de prioridade, a gente fala daquilo que é importante. Nós consideramos importantes. Então, se nós falamos aqui, se você considera que você vai priorizar alimentos mais saudáveis esse ano, você vai estar disposto, tudo aquilo que você gera prioridade, tudo aquilo que você prioriza, você vai estar disposto a investir recurso, dinheiro, tempo e energia. Tudo aquilo que é prioridade na minha e na sua vida necessita investimento de recurso, seja dinheiro ou outro recurso, tempo e energia, porque ele está colocado em uma ordem superior. Aí a pergunta é, por que estabelecer prioridades na nossa vida? Por que eu preciso estabelecer prioridades? Isso é muito interessante. E eu peço que você preste atenção, porque talvez aqui já começa a pegar no meu e no seu coração nessa noite. Uma vida sem prioridade é uma vida sem destino. Vou repetir, uma vida sem prioridade é uma vida sem destino. Alguém disse a frase, eu não sei quem disse, mas para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. De fato, prioridade na minha vida, áreas de prioridade, valores de prioridade vão me dar foco na vida. Então, se eu não tenho prioridade, se eu não tenho foco, eu não sei onde eu quero chegar, eu não tenho destino. Então, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Aos solteiros que estão aí, quem não tem prioridades na seleção daquele que vai ser o seu parceiro, a sua parceira, seu marido, a sua esposa, qualquer coisa serve. Se você não estabelecer, não, quero que minha esposa seja uma mulher de Deus, uma mulher trabalhadora, fiel, ou um marido fiel, trabalhador, homem de Deus, se você não estabelecer prioridades, se você não tem foco, logo qualquer coisa serve. Então, esse conjunto de valores, objetivos e áreas da nossa vida são muito importantes, são as prioridades da nossa vida. E eu te pergunto, já te chamo para uma reflexão, o que você tem priorizado? Agora em janeiro, dia 2 de janeiro de 2026, quais têm sido as prioridades da sua vida que te acompanharam até aqui? E talvez você fez aí na virada do ano a sua listinha, né, de objetivos para 2026. Não, eu vou priorizar isso, eu vou priorizar os estudos, eu vou priorizar a minha vida profissional. Ou será que você está sem foco? Uma vida sem prioridades é uma vida sem destino. E talvez você chegou aqui essa noite e você já não sonha mais, você já não almeja mais nada. Você já está indiferente à vida, porque é sobreviver, acordar, trabalhar, pagar conta, dormir. E você chegou aqui nesse estado. Mas o Senhor tem direção para a sua vida nessa noite. O Senhor tem esperança para a sua vida. O Senhor deseja que você volte a sonhar essa noite. Que 2026 seja um ano de restabelecimento de metas, de planos, de prioridades, de destinos na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós temos prioridades de vida, se nós temos áreas, objetivos de vida, como prioridades de vida, nós estamos protegidos contra as distrações da vida. Nós temos diversos caminhos, diversas áreas, diversas coisas para fazer nessa vida. E a gente pode se perder se a gente não estabelece aquilo que é prioritário, aquilo que tem a primazia na nossa vida. A gente vai se perder com tanta distração, né? Em tempos de rede social, quantas pessoas nós vemos, né? Gastando horas e horas da sua vida lá, olhando as distrações.
É um exemplo, ali olhando os vídeos curtos, olhando ali um feed, alguma coisa do Instagram, enfim. Se perdeu nas distrações. Agora, uma pessoa que está com as suas estabelecidas as suas prioridades, ela não vai se perder nas distrações. E uma vez que eu estabeleço prioridades na minha vida, eu vou priorizar o que realmente importa. Aí a pergunta é: eu sei o que realmente importa para mim? Eu sei o que realmente importa para a minha vida? Porque às vezes a gente está achando que algumas coisas têm muita importância quando na verdade não deveriam ter. Às vezes a gente está dando importância demais para algumas coisas, para algumas áreas, para algumas pessoas da nossa vida que elas não deveriam ter. Como eu disse, o Senhor te deu um intelecto, o Senhor te deu sabedoria, o Senhor te tornou um filho maduro para você tomar as próprias decisões. Mas nós podemos, em momentos de distração e não estar atentos àquilo que a palavra nos diz, àquilo que o céu nos diz, e estabelecer prioridades erradas. Nós podemos estabelecer prioridades erradas. Por exemplo, eu já falei aqui que tudo aquilo que nós estabelecemos como prioridade, nós vamos precisar investir tempo, dinheiro e energia. Vamos dar um exemplo aqui. Estou com 37 anos, sou casado, pai de família, trabalho em uma empresa, e vamos supor que eu estabeleço como prioridade para o meu ano de 2026, que eu quero ser um jogador de futebol. Então, tenho 37 anos, acho que dá ainda, né? 37, tá bem. Cristiano Ronaldo aí, tá. Meus irmãos, e aí eu vou gastar minha energia, vou gastar meu dinheiro, vou gastar meu tempo, e vou investir tudo que eu tenho querendo ser jogador de futebol com 37 anos. Vou deixar minha família, vou deixar meu emprego, vou deixar de prestar atenção em muitas outras coisas. Faz sentido? Não vai dar certo. Nem no futebolzinho da segunda aqui eu estou conseguindo ir, meus irmãos. Não dá. Não dá. Então, se eu estabeleço uma prioridade errada, não só eu vou pagar as consequências disso. Quem está ao meu redor, a minha família, a minha esposa, a minha filha, também vão pagar por isso. Então, por isso que é um lugar de muita responsabilidade. Quais são as prioridades da sua vida? O que você está estabelecendo? O que é importante para você? Será que para você tem sido mais importante passar 3, 4 horas na rede social, no celular, seja lá o que for, do que investir em outra coisa? Do que investir no seu casamento? Às vezes você passa mais tempo com o seu celular do que com a sua esposa, do que com o seu marido. Às vezes é mais fácil você mandar um direct ali, um WhatsApp para sua esposa que está do lado, do que parar e conversar. Porque o celular se tornou uma prioridade para você. E às vezes nós somos especialistas em achar desculpas, né? Não, mas eu estou cansado, aqui é só para eu relaxar, só para eu descansar um pouco. Então, será que nós sabemos o que realmente importa? Essa é a pergunta. Para darmos início, depois dessa longa introdução, falando um pouquinho de prioridades. Será que nós realmente sabemos o que importa? E o Senhor me levou a entender algumas coisas, entender qual base eu devo utilizar para estabelecer as prioridades da minha vida. Então, como eu disse, não vou te passar aqui uma listinha de Deus, família, trabalho. Não é isso que o Espírito Santo quer ministrar o seu e o meu coração. Ele quer nos ensinar a ter base para fazermos as próprias escolhas e para estabelecermos as prioridades da nossa vida. Amém? Então vamos desenvolver um pouquinho isso. Primeiro ponto. Deixa eu até ver o horário aqui. Primeiro ponto. Nós precisamos lembrar, né? Algumas pessoas esquecem disso, mas nós precisamos lembrar que nós somos cristãos. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Não sei se você lembra, mas você é cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo.
Né? Ó, teve gente que lembrou aí agora, hein? Relembrou. Puxa, eu nem lembrava mais que eu era cristão, olha só. Nós temos um modelo. E esse é o primeiro ponto para estabelecer prioridade. Nós somos cristãos. Nós temos um modelo primordial, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é o modelo. Ele é o exemplo para todas as coisas. Ele foi o homem perfeito. Então, tudo que você precisa saber para escolher as prioridades da sua vida, olhe para Jesus. Jesus merece ser observado. Se nós lembrarmos ali da vida de Jesus no seu ministério, Jesus em todo tempo ele estava pressionado por pessoas, por circunstâncias, por perseguidores, mas em nenhum momento nós vemos Jesus se perder nas prioridades claras que ele tinha da sua missão aqui na terra. Então nós somos cristãos, e a primeira forma de estabelecer prioridades na nossa vida é olhar para Cristo Jesus. Então, olhando para a vida de Jesus, nós vamos ver, Jesus tinha uma primeira prioridade, que era a prioridade com o Pai. Isso vai falar sobre intimidade e sobre obediência. Você que está anotando aí, ou quiser abrir também, João 5,19, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus tinha uma prioridade, que era intimidade com o Pai, que era estar com o Pai, que era obedecer ao Pai. Então Jesus, por muitas vezes, ele falava: eu só faço aquilo o que meu Pai me destinou a fazer. Jesus saía, Jesus ministrava, passava horas caminhando, ministrando as multidões, e no final do dia, ou no início da manhã, quando o sol ainda nem tinha nascido, ele se afastava e buscava um lugar de oração para ter intimidade com o Pai. Então Jesus, o nosso modelo, nós que somos pequenos cristos, Jesus priorizava o tempo com o Pai. Jesus priorizava a voz do Pai, a direção do Pai. E quanto tempo faz que talvez você não prioriza o tempo com o Pai? Você já acorda, é despertado aí pelo seu celular, já cai da cama, sai correndo para o trabalho, já tem um dia estressante, um dia cheio de coisa, volta as coisas da casa. Faz quanto tempo que você não tira um tempo para estar com o Pai, para ouvir aquilo que o Pai tem a dizer sobre a sua vida, para entender aquilo que o Pai estabeleceu e te direcionar sobre as prioridades da sua vida? Jesus, ele tinha essa prioridade com o Pai. Jesus, ele tinha uma prioridade com a missão que lhe foi dada. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus recebeu uma missão. E talvez qualquer um de nós aqui, talvez não, com certeza qualquer um de nós que recebesse essa missão, de sair do seu lugar de plenitude, de conforto, onde você é adorado, onde você é celebrado, para vir para um lugar onde você é discriminado, para vir para um lugar onde você é perseguido, para vir para um lugar onde você é torturado. Muitos de nós já nem aceitaríamos essa missão. Jesus obedeceu a missão, foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Então Jesus tinha uma prioridade clara na vida de Jesus, é a missão que ele tinha. Os seus amigos tentaram falar: não, você não vai para a cruz, nós não vamos deixar. Ele repreendeu ali os seus discípulos.
Jesus tinha uma prioridade na vida dele, que era o cumprimento da missão que lhe foi dada pelo Pai. E aí eu quero te perguntar, qual a missão que Deus Pai confiou a você? Porque, ok, eu sei, a minha e a sua missão hoje não é salvar o mundo, porque já houve o sacrifício perfeito que veio e já concretizou isso. Mas Ele te deu uma missão. Qual é a missão que Deus te deu? Será que você tem sido fiel a essa missão? A palavra fala que nós seríamos as testemunhas, os mártires. E aí isso que às vezes começa a complicar na nossa cabeça, na cabeça de um filho imaturo. Puxa, mas então se eu tenho que priorizar as coisas de Deus, então quer dizer que agora eu vou viver 24 horas na igreja, eu não vou fazer mais nada, vou fazer só as coisas da igreja? É lógico que não. A sua missão é ser testemunha, é ser um mártir aonde Ele te estabeleceu. Meus irmãos, não existe condição, estamos aqui perto de 300 pessoas, não existe condição de 300 pessoas estarem aqui num ministério integral. Senão a gente fica aqui só dentro, é melhor que façamos uma tenda e a gente fica por aqui mesmo. Mas não é assim que Ele propaga o Evangelho, não é assim que o Evangelho é propagado. É lá no seu trabalho na indústria, é lá no seu trabalho na escola, é lá na sua empresa, é você que é dona de casa cuidando, criando dos seus filhos, é você que é homem tendo responsabilidade, educando, sendo a referência para os seus filhos. Eu volto a perguntar, qual é a missão que o Pai estabeleceu para a sua vida? E você tem sido fiel a essa missão? Existia um vídeo cristão muito antigo, acho que dos anos 2000, que era um vídeo, tinha um fundo preto, aí aparecia lá algumas pessoas e passava lá um homem, né? Ele era um grande empresário e ele falava das conquistas dele, que através da empresa dele, ele conseguiu abençoar muitas vidas na África. Depois tinha um outro homem lá que era um pastor e ele pastoreou muitas pessoas, muitas vidas. E aí aparecia uma senhora, uma mulher com semblante já cansado. Puxa, eu fui só mãe de 3 filhos. E a referência, eu não lembro corretamente como é que era, mas a referência é que aqueles 3 filhos daquela senhora foram homens que impactaram a sua geração. Porque eles foram filhos de uma mãe que não fugiu da missão. Então a gente não está falando de ordem de importância ou algo que é maior ou que é menor. Você não é menos importante do que um dos pastores dessa casa, porque você tem uma missão que os pastores dessa casa não têm. A missão na sua casa é sua, não é minha, não é do pastor Rafael, é sua. Então se nós olhamos para Jesus, nós vemos um homem que foi fiel, que teve ali a prioridade da sua missão e levou isso a sério, que investiu tempo, que investiu recurso, que investiu a sua vida em prol dessa missão. Então, onde Deus te estabeleceu para ser uma testemunha? Talvez você abandonou esse lugar. Talvez você abandonou a posição. Mas em nome de Jesus, essa noite eu declaro um restabelecimento da missão sobre a minha e sobre a sua vida. E isso vai voltar a ser sim uma prioridade. A ser o pai exemplo, a mãe que governa ali o seu lar, que apoia o seu marido, o profissional que dá o exemplo, não o profissional que está lá na roda dos escarnecedores, não, mas o profissional que trabalha direito, que cumpre o seu horário, que dá o bom testemunho, que não desvia o recurso. Seja a área que você for, seja um médico, alguém da área da saúde, do direito, qual a missão que Deus te deu? Volte a essa missão
restabeleça essa prioridade na sua vida. Terceiro item aqui das prioridades de Jesus. Jesus tinha prioridades com pessoas. Jesus priorizava pessoas. Jesus, ele priorizava o indivíduo, individual, ao invés da religiosidade ou do protocolo. Nós vemos a história, nós vemos Jesus aqui pelos evangelhos, nós vemos que a prioridade de Jesus era sim as pessoas e não o protocolo religioso da época. Nós podemos lembrar aqui de diversos exemplos. Jesus, um homem judeu, conversando com uma mulher samaritana, quebra total dos protocolos religiosos da época, mas ele priorizou aquela mulher. Jesus tocando os doentes. Você sabe que para um judeu tocar algo que era impuro o tornava impuro. E aquilo exigia diversos rituais ali de purificação, de separação. Jesus veio para quebrar com o protocolo e Jesus tocava nas pessoas. E o que falar das mesas que Jesus sentava? Com as pessoas que Jesus sentava. Era a pior espécie de pessoas que existiam ali na época. Então, queria abrir um pouquinho seus olhos. Talvez você está olhando para as coisas dos nossos dias, você está olhando para pessoas, você está olhando talvez para alguns políticos, e se Jesus estivesse aqui hoje, será que você não se escandalizaria? Que Jesus estaria sentado com aquele político que você detesta? Será que você seria a condenar a atitude de Jesus hoje? Jesus sentado à mesa, partilhando o pão com prostitutas, com corruptos, com ladrões, porque Jesus priorizava pessoas. Então é um termo que eu sempre uso aqui, sempre trago, né, nas pregações, mas muitas vezes nós nos achamos limpinhos demais. E eu não vou me misturar. Não, aquele meu colega do trabalho lá, meu Deus do céu, um adúltero, né, beberrão, faz tudo de errado. Eu quero distância desse tipo de pessoas. Pois é, eu vim nessa noite aqui para te lembrar que você é um cristão. E Jesus Cristo, ele priorizava pessoas. Então aquele seu colega de trabalho que é o adúltero, que é o beberrão, aquele que faz tudo errado, aquele que está perdido nas corrupções, talvez ele precise de você, do lado dele, para ser a referência, para ser o pequeno Cristo na vida dele. Jesus priorizava pessoas. E nós vivemos em uma época onde de fato coisas são priorizadas, né? Muito mais importa eu ter lá o iPhone 17 do que gastar um tempo para conversar com a pessoa que está vendendo o iPhone, ou com o meu colega de trabalho, ou com a minha esposa. Muito mais vale ter nos dias de hoje do que ser. E Jesus, ele priorizava outras coisas. Jesus priorizava pessoas. Então será que essas prioridades que Jesus tinha na vida dele, que nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos no exemplo de Jesus, será que elas têm sido aplicadas na sua vida? Ou será que você está refletindo, poxa, realmente tem algumas coisas aí que eu não estou priorizando na minha vida. Eu estou priorizando mais as coisas, o conquistar, o ter um carro novo, um trabalho novo, uma posição social nova, do que ser fiel à missão que Deus Pai me deu. Priorizar o tempo de qualidade, de intimidade com Deus Pai, em oração, em obediência. Ou priorizar a atenção para pessoas. Então o primeiro ponto aqui para nós estabelecermos as prioridades da nossa vida é olhar para Jesus. Lembrar que nós somos cristãos e ver o exemplo dele. Será que nós estamos sendo parecidos, sendo cópias de Jesus, pequenos cristos, ou nós estamos muito longe do nosso modelo? Segundo ponto, para estabelecer
prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais. Nosso foco, ele não deve ser terreno. Nosso foco está na eternidade. Porque o corpo, ele é perecível. O corpo, ele vai passar. O corpo, ele vai envelhecer. Ele vai ser consumido. Mas o espírito, ele é eterno. Eterno para a condenação, eterno para o desfrute, para o deleite. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais e o nosso foco, ele é a eternidade. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Se nós olharmos para esse mundo, nós vamos ver que esse mundo é cheio de instabilidades. Uma hora a economia está assim, uma hora a economia está assado, uma hora os juros estão baixos, uma hora os juros estão altos, uma hora nós temos um governo de direita, outra hora nós temos um governo de esquerda, outra hora nós temos um governo de centro. Esse mundo, ele é repleto de instabilidades. E se eu for querer basear a escolha das prioridades da minha vida nas questões desse mundo, eu vou estar suscetível a essas instabilidades. E aí começam as crises de ansiedade, porque o que vai ser do amanhã? Será que meu emprego vai estar garantido amanhã? Será que eu vou ter condição de pagar um plano de saúde para o meu filho, para minha esposa, para minha casa amanhã? E se a gente entra numa onda de ansiedade? Mas a gente precisa lembrar que o nosso foco é eterno. Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Texto muito conhecido. Mateus 6, 20. Fala assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mais uma vez, às vezes a gente está procurando acumular tanta coisa, juntar tanta coisa, comprar tanta coisa, viver a vida intensamente nos dias de hoje, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, quando a gente esquece que a gente tem uma eternidade pela frente. Então, as prioridades desse mundo, que são essas, que é o obter, é o comprar, é ter o prazer momentâneo, são prioridades que elas se esvaem, elas se acabam, elas não permanecem. Agora, as prioridades do reino de Deus, as prioridades dos filhos e filhas de Deus, as escolhas dos filhos e filhas de Deus, os comportamentos dos filhos e filhas de Deus, eles ecoam pela eternidade. Aquilo que você escolhe hoje, aquilo que você planta hoje na vida do seu filho, vai ecoar pela eternidade. Aquilo que você planta, aquilo que você semeia na sua família, vai ecoar pela eternidade. Aquilo que você planta, aquilo que você semeia na vida do seu próximo, pode ecoar pela eternidade. Assim como a ausência daquilo que você deveria fazer também pode ecoar pela eternidade. Jesus está falando aqui, não acumulem tesouros nessa terra, onde as coisas podem ser roubadas, as coisas podem perder o valor, as coisas podem
ter a ferrugem, a traça consumindo, mas acumulem tesouro no céu. Esse é o nosso padrão para estabelecer prioridade. O que eu estou querendo acumular? O que eu estou considerando como prioridade? Mais uma vez, é comprar o último celular que lançou? Ou é investir um tempo com a minha filha, com meu filho, ensinando, filho, ó, senta aqui. Esse é o Jesus do papai, da mamãe, e agora eu te convido a aceitar esse Jesus, porque essa conversa ela ecoa pela eternidade. Será que nós estamos tendo conversas rasas, conversas que saiu do ambiente, aquela conversa acabou, ou nós estamos priorizando conversas que vão ecoar pela eternidade, decisões e comportamentos que vão ecoar pela eternidade? Lembre disso, lembre disso. Texto muito bom para entendermos isso é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As coisas dessa terra são transitórias, são passageiras, vão passar, vão ser consumidas. Mas aquilo que nós semeamos, aquilo que nós priorizamos, o nosso joelho priorizado no chão, nossa cabeça curvada em oração ao Senhor, nosso tempo investido em qualidade ao nosso Deus, sendo ministrados, isso não é momentâneo, isso não é passageiro. O seu joelho dobrado, ele vai ecoar na eternidade. Mãe, as suas orações na madrugada pelos seus filhos, elas vão ecoar pela eternidade. Pai, o seu posicionamento de ser um homem íntegro, mesmo em meio a uma geração corrompida, eles vão ecoar pela eternidade. Então, para estabelecer as prioridades da nossa vida, naquilo que nós vamos investir tempo, dinheiro e energia, nós precisamos entender que nós somos seres eternos. 70, 80 anos vai passar muito rápido. O que é isso diante da eternidade? Então esse é o segundo ponto que nós precisamos lembrar quando nós vamos estabelecer as prioridades da nossa vida. Você pode fechar um pouquinho seus olhos? Aleluia, Espírito Santo. O Senhor é aquele que conduz. O Senhor está falando com os teus filhos aqui. E em nome de Jesus eu repreendo toda acusação que está vindo sobre essa mente nessa noite, tentando te dizer que você errou, que você foi um mau testemunho para os seus filhos. Eu repreendo todo o espírito de acusação, porque o Espírito Santo ele não vem aqui para acusar, mas ele vem aqui para impulsionar a mudança, o posicionamento. Então, filho, filha, não receba essa acusação que pode estar vindo aos seus ouvidos nesse momento. Mas entenda que o Espírito Santo ele está querendo te levar, te impulsionar além. Aleluia, amém. Vamos ao próximo ponto. Terceiro ponto que nós precisamos entender para estabelecer as prioridades de comportamento, de seleção, as prioridades da nossa vida. Terceiro ponto é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Eu gosto muito desse termo porque é um manual de fé. Porque tudo aquilo que nós cremos, a história do nosso Cristo Jesus, a história pregressa, a história que Jesus viveu e a história após Jesus até chegar nos nossos dias, ela está registrada aqui. Então tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que dá base para aquilo que nós acreditamos está na Bíblia. Mas ela não é só esse manual de fé que nos relata no que nós cremos, no que nós não cremos.
Ele também é um manual que tem as respostas e as instruções do nosso modo de viver. Tudo que você precisa saber para como agir, como se portar, um manual de prática, de como praticar a vida cristã, está aqui também. Tudo, absolutamente tudo. Ah, mas pastor, talvez vai ter alguns termos aí, e a Bíblia não vai falar se eu posso, se eu não posso usar a inteligência artificial. Com certeza não vai estar exatamente os mesmos termos, mas tudo que você precisa entender e discernir sobre motivações, sobre princípios está aqui. Sobre qualquer tema, absolutamente qualquer tema. Então, olhando para a Bíblia, eu trouxe aqui alguns pontos só, de que a Bíblia, que é o seu manual, o meu manual de prática e fé, falam sobre o que nós devemos priorizar. Mateus 22, versículo 37. Nós temos ali o relato do grande mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, que é o versículo 39, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então vamos sintetizar tudo aqui nessa palavra, num grande mandamento. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua intensidade. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso, que esse grande mandamento, ele é a hierarquia do amor. É a hierarquia do amor. Fala sobre aquilo que nós devemos amar. Então, aquilo que nós devemos priorizar nas nossas vidas está alinhado com esse grande mandamento? Será que eu estou amando a Deus com todo o meu coração? Porque, como eu disse para você, meus irmãos, seria muito mais fácil para mim chegar aqui com uma listinha de que Deus está em primeiro lugar, a sua família está em segundo, a igreja, o ministério. Mas vocês são filhos maduros. Nós entendemos que nós somos cristãos. Cristo é o centro das nossas vidas. Eu não estou falando aqui com um descrente que vai pensar em outras coisas, estou falando aqui com filhos. Então eu entendo que Cristo já é o centro da sua vida. E aí, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, e não tem como fugir disso, esse texto ele vai falar que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa energia, com toda a nossa alma. E nós devemos priorizar esse amor ao Senhor. Mas é inegável que existem momentos da nossa vida que parece que a gente tira o Senhor desse lugar de prioridade. Não tem como dizer que não. Eu poderia ser claro aqui e falar, não, você já sabe que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E eu sei que você sabe disso. Mas na prática, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós tiramos Jesus do centro, nós tiramos Jesus do trono e colocamos outras coisas lá. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é seu. Você pode declarar? Seja o centro, seja a Bíblia vai nos dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Será que nós estamos amando? Será que você está amando Jesus acima de todas as coisas? Será que os boletos que estão lá na sua cabeceira, você está amando mais eles, porque você está dando mais atenção para eles do que a atenção que você dá para Jesus?
A Bíblia nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, e semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo vai falar da nossa relação com a nossa casa, com a nossa comunidade, com os necessitados, com os colegas de trabalho. A palavra não é para você, o grande mandamento não está falando para você julgar, para você ser o fiel da balança, para você ser o acusador. O grande mandamento está falando para você amar. Se você ama o seu colega de trabalho, você vai entender a carência que há no coração dele. Se você enxerga o necessitado na rua, você vai entender a ausência de Cristo que habita ali nele. Se você entende tudo isso, você vai enxergar que você deve amar os da sua casa, dando tempo de qualidade, de atenção, limite, disciplina, porque isso também é amor. Então a Bíblia, ela nos traz aqui o grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Não tem como falar de prioridade sem ler Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia, que é o nosso manual de prática, nosso manual de fé, ela está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade é aquilo que tem o estado de primeiro. Prioridade é aquilo que tem a preferência. Prioridade é aquilo que está à frente em ordem ou tempo às demais coisas. O reino de Deus, Cristo Jesus, tem estado nesse lugar na sua vida? Prioridade é aquilo que eu vou investir tempo, recurso, dinheiro, energia. Será que você tem investido essas coisas no reino de Deus? Mas o texto ele é maravilhoso porque ele nos traz uma garantia. Busque a Deus e Ele vai acrescentar o que você precisa. É como nós sempre falamos: busque o reino de Deus, faça as coisas do Senhor, que enquanto você faz as coisas dele, Ele vai cuidando das suas. Então, mais uma vez, às vezes nós estamos priorizando tantas coisas, priorizando o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que o trabalho ele é muito importante para você, para sua casa, para sua família, com certeza. Mas às vezes a energia gasta para o trabalho, a energia gasta ali para conquistar, para juntar, para acumular, ela está sendo muito maior do que em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Às vezes você investe, né? Usa o seu dinheiro aí para o seu deleite, para ter um tempo de lazer, e você investe, você às vezes usa o dinheiro que você conquistou para comprar um curso, para se capacitar, para se aprimorar naquilo que você faz, você investe o seu tempo, o seu dinheiro, e quando chega na casa do Senhor, a hora que a gente chega aqui no momento de dízimo e oferta, já, puxa, parece que começa a coçar. Será que o reino de Deus está sendo uma prioridade para mim e para você? Ou a gente está apagando esses versículos da nossa Bíblia? A gente começa a selecionar os textos que a gente lê. Não, a gente só lê os textos que nos agradam, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse a gente lembra, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas o reino de Deus, ele mostra um Jesus que abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou, se tornou homem, se rebaixou, se tornou homem, foi fiel até a morte, morreu a minha e a sua morte naquela cruz. O reino de Deus, o reino que nós seguimos, porque nós somos pequenos cristos, ele aponta para isso.
a Bíblia ela vai ter diversas orientações, e nós não vamos nos aprofundar aqui, sobre como nós devemos nos portar, nos comportar. Como os pais devem se comportar, conduzindo a educação dos seus filhos, não devem gerar ira. Os pais devem estabelecer limites, se necessário, gerar a correção. Filhos devem honrar os seus pais. Maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou. Esposas devem ser submissas. A palavra ela nos dá diversas instruções, orientações. E a minha função aqui essa noite é abrir os seus olhos para, será que essas instruções do nosso manual de prática e fé, elas têm sido estabelecidas como prioridades da minha vida? Será que eu, marido, tenho estabelecido como prioridade da minha vida amar a minha esposa, no mesmo nível que Cristo amou a sua igreja? Já vi alguns olhares de maridos e esposas aqui agora, é esse o momento, irmã, agora olha para ele e fala, ó. Então você olha para ele e fala, você é o meu exemplo de Cristo. Pronto, é isso. É isso. A Bíblia nos dá diversas instruções para, lá em Efésios 6, você vai ver as instruções lá para os pais, para os filhos, para os empregados, para os patrões. Então, para estabelecer as prioridades de 2026, eu não posso apagar aquilo que a Bíblia diz. E aí a pergunta que eu te faço, você sabe o que a Bíblia te diz para priorizar? Para dar foco? Porque mais uma vez, quem não estabelece prioridades, uma vida sem prioridades é uma vida sem destino. Estamos caminhando para o final. Quarto e último ponto. Quarto e último ponto. A Bíblia, que foi o nosso terceiro ponto aqui, ela traz as direções gerais para todos os cristãos. O modelo a ser seguido e deve ser seguido, sim. Agora, o quarto ponto, quarto elemento, ou melhor, o item que nós vamos tratar aqui, ele vai ir além, que é para estabelecer as prioridades da nossa vida, nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque, como eu disse, a Bíblia, ela vai nos instruir, como ela instrui a todos os cristãos, a trazer o padrão, aquilo que é o padrão. Mas nós não podemos não dar ouvidos ao Espírito Santo na hora de estabelecer as prioridades da nossa vida para o ano de 2026. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, só a parte A. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Ele os guiará a toda verdade. Então, às vezes você começou o seu ano com o seu bloquinho de notas, fazendo as suas listinhas de prioridades. Esse ano eu vou focar nisso, esse ano eu vou focar naquilo, nos estudos, vou melhorar minha saúde. Está tudo certo. Só que aí chega o nosso amigo Espírito Santo, que é o nosso intercessor. É aquele que clama, né, com gemidos inexprimíveis, é aquele que leva a Deus aquilo que nós realmente precisamos, é aquele que nos instrui. E é aquele que nos leva à verdade. E aí chega o Espírito Santo e fala, ó, estou vendo que você está focando aí nos seus estudos, você está focando em crescer no seu trabalho, você está focando em ser um marido, uma esposa melhor, está tudo ok, está tudo certo. Mas filho, eu posso te pedir uma coisa? Porque ele não vai te obrigar a nada. Ele vai colocar na sua mente, ó, eu acho que você está precisando ser mais generoso. Prioriza ser mais generoso esse ano. Você entende que aqui o Espírito Santo ele não tem um papel, o Espírito Santo ele nunca vai falar nada que seja contrário à Bíblia, ok? A Bíblia você já tem instrução para tudo.
E nós temos a nossa visão, ok, mas nossa visão é muito limitada. E o Espírito Santo às vezes ele vai falar, ó, prioriza, dá um pouco mais de atenção para o seu filho esse ano, porque ele vai precisar. Ele vai passar por circunstâncias, lá no mês de outubro, ele vai passar por circunstâncias difíceis, então prioriza seu filho. Prioriza, abre um pouquinho mão, né, no tempo que você gasta com outras coisas, e esse ano prioriza estar um pouquinho mais com seu filho, porque ele vai precisar. Ou então, filho, esse ano eu quero que você se capacite, porque eu tenho algo a mais no ministério para você. Eu quero te levar a outros lugares, mas para isso você precisa se preparar. Para isso você precisa gastar mais tempo na palavra, de aprendizado, de dedicação. Você já está fazendo a sua leitura diária, ok, ótimo, mas eu preciso que você se aprofunde ainda mais. Talvez seja o momento de você iniciar numa escola teológica, porque eu quero te usar. Então, se a gente não ouvir o Espírito Santo no momento de estabelecer as prioridades da nossa vida, talvez a gente vai deixar passar, talvez não, com certeza, a gente vai deixar passar algumas coisas. O Espírito Santo, no momento da seleção ali das prioridades da nossa vida, ele vai nos ajudar, muitas vezes, a escolher entre duas coisas boas. Ok, eu trabalhar é algo bom, é algo positivo, é algo que a Bíblia me orienta, como eu disse, mas o Espírito Santo vai te direcionar, filho, você vai trabalhar, ok, mas gasta um pouquinho menos de energia, com tudo que você pensa, tudo que você se prepara, com o seu trabalho, e gasta um pouquinho mais de energia com o seu filho. São duas coisas boas, são duas coisas que são prioridades na nossa vida, mas o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar em coisas que nós não conseguimos enxergar e entender, só com os nossos olhos. O Espírito Santo é aquele que vai dar a sabedoria para executar as prioridades. Porque uma coisa é, beleza, eu estabeleci as prioridades, eu vou meditar mais no Senhor esse ano, eu vou buscar mais, eu vou orar mais, mas o Espírito Santo é aquele que vai dar a sabedoria para como fazer isso. Esse ano eu vou priorizar para eu melhorar, para eu conseguir um salário melhor, para conseguir um cargo melhor na empresa. O Espírito Santo é aquele que vai te direcionar de como fazer isso. Então, se a gente apaga o Espírito Santo, se a gente anula a voz do Espírito Santo, nós somos cristãos meia boca. A gente não está usufruindo de tudo aquilo que já está liberado sobre as nossas vidas. Amém? Então aqui nós vimos quatro pontos muito importantes para estabelecer as prioridades nesse ano de 2026. Mais uma vez eu quero repetir isso. Uma vida sem prioridade é uma vida sem destino. Nós vimos aqui 4 formas de estabelecer prioridades corretas nas nossas vidas: Cristo, a eternidade, a Bíblia e o Espírito Santo. Então, como eu disse, talvez você pode estar um pouquinho frustrado agora, porque a gente já está caminhando para o final da ministração e eu não te trouxe aí uma relaçãozinha de coisas a cumprir. Mas como eu disse, eu estou falando aqui com filhos maduros, e eu espero ter te dado base para analisar. Te incentivo a dar uma revisada nos seus planos para esse ano. Será que aquilo que você está priorizando está em alinhamento com o que o céu prioriza para a minha e para a sua vida esse ano? Será que está em alinhamento com aquilo que o Espírito Santo tem falado no seu coração? Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. O Espírito Santo, ele vai nos convencer, assim como a pastora Maria ministrou ontem aos nossos corações. Se existirem coisas que estão tomando o lugar dele, ele vai nos apontar. Mas aí qual vai ser a minha e a sua resposta? Vai ser tapar os ouvidos e seguir com os nossos planos ignorantes?
Então essa é uma noite de reflexão. Reflita aí como estão as suas prioridades, como andam as prioridades da sua vida. Será que Cristo tem sido o centro das suas escolhas? Ou será que nós temos tido prioridades carnais e egoístas, que visam só o nosso prazer momentâneo, o acúmulo de riqueza para essa terra, gerar satisfação instantânea? Vou te dar um tempinho aí para você meditar. Quais têm sido as motivações e as prioridades da sua vida?